tarde a você que está aí conosco, né? Vai ouvir a mensagem de Deus de hoje. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, Deus fala conosco, ao nosso coração. E a nossa meta aqui no nosso canal, no YouTube, né? Ranildes Barros, você tem uma meta junto comigo de ler toda a Bíblia, tá? Para que a gente conheça e veja o que está escrito, para que ninguém engane nem a mim nem a você com relação à palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos ler agora no Velho Testamento. Estamos lendo o livro de Ezequiel, né? Você que nos acompanha lá no canal ou aqui pelo Facebook, você sabe que nós estamos lendo o livro de Ezequiel, quase no finzinho, né? E agora, nesse momento, a gente vai ler Ezequiel 43. Então, pegue sua Bíblia, abra e leia junto comigo. Conforme a gente vai lendo, o Senhor vai tocando ao meu coração e a gente vai compartilhando algo. Desculpa que o Senhor nos incomoda a falar juntamente a você que está assistindo, tá bom? Então, vamos começar a leitura. Ezequiel 43. O título fala assim: Deus volta ao templo. Vamos lá. O homem me levou até o portão do lado leste e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar e a terra ficou inundada com a sua glória. 3. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. Quem? Ezequiel caiu, né? 4. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então, a glória do Senhor entrou naquele lugar que estava sendo preparado. Lembra que você está lendo comigo aqui? Ezequiel, cada detalhe, né, minucioso da criação daquele templo. Então, nesse momento aqui, Ezequiel sentiu o poder, a glória de Deus entrando naquele lugar que foi preparado para Deus habitar, naquela época no Antigo Testamento. Boa tarde, Larissa, um beijo. Se puder, compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal da leitura da Palavra de Deus, você pode entrar no YouTube, escrever Ranildes Barros, o meu nome, e aí você entra e se inscreve e vai poder conhecer a Bíblia juntamente comigo, tá bom? 5. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Então o que ele viu? Deixa eu só abaixar aqui. Ok, eu abaixei porque estão me ligando, mas eu só vou responder depois. Tá? Então, no 5, Ezequiel, estamos lendo Ezequiel 43, versículo 5. Então, o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. 6. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo. Então ele sentiu que o Senhor entrou naquele lugar e inundou, e ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Ezequiel, olha que maravilha. 7. Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. 8. Os reis construirão a entrada e os pilares do seu palácio, encostados na entrada e nos pilares do meu templo.
E assim, entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanarão o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. 10. O Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamento. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Então, olha só, Deus deixou registrado aqui para mim, para você, no livro de Ezequiel, esses detalhes, para a gente ver que Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus santo. Tinha a separação, a gente viu no final da leitura de ontem, de Ezequiel 42, que havia uma separação do lugar santo dos santos, lembra? Então, o nosso Deus, ele é santo 3 vezes, a Bíblia diz, ele é santo, santo, santo. Então, não pode de maneira alguma você querer viver uma vida, como a gente já falou ontem, totalmente errada e estar dizendo que está com Deus. Entendeu? Não tem lógica, porque Deus, ele não habita em coisas profanas, em coisas erradas, né? E você viu ontem comigo também na leitura que o Senhor esquadrinha o seu coração. Que isso, Ranius? Que ele sabe cada pensamento seu, cada atitude, se é verdadeira, se não é, se você está agindo de má fé, se você está agindo querendo algo em troca. O Senhor conhece todos nós. Ele nos criou e não tem de onde fugir, né? O Senhor conhece os seus pensamentos. E ele estava dizendo aqui para Ezequiel falar a respeito disso, desse cuidado, desse zelo, para eles terem cautela, para eles verem a planta, os detalhes de como estar ali, né, naquele lugar santo, de quem podia entrar, quem não podia. Só que hoje, quando Jesus veio e morreu por mim e por você, ele quebrou esse ritual que tinha aqui, que ele estava naquele lugar, né? Você viu aqui no início da leitura que ele sentiu, Ezequiel, que a glória do Senhor entrou e inundou aquele lugar e estava naquele lugar presente. E a leitura diz, que ele diz para Ezequiel, eu vou habitar aqui, eu vou estar aqui, né? Mas hoje, esse véu se rasgou, não é um lugar. Hoje é o teu coração, é o meu coração. Hoje, para nós entrarmos no lugar santo do santo, que antigamente só entrava aquelas pessoas escolhidas por Deus, sacerdote, aquelas pessoas com roupas preparadas. Hoje não, hoje nós precisamos, para entrar na presença do Senhor, um coração puro e sincero, como eu já falei, na Igreja Batista da Conda, na qual eu me congrego, na qual o meu marido é o pastor Emanuel Alves de Barros, que fica lá na Conda, aqui em Belém do Pará, na rua Tambés, número 50, próximo a Roberto Camillier, mas fica entre Roberto Camillier e Passagem Cabo Leão. Lá nós já aprendemos que para nós entrarmos na presença do Senhor, nós precisamos hoje, de um coração puro e sincero. E aí você consegue entrar na presença do Senhor e falar com Ele. E Ele ouve, Ele te ouve.
tem muitas e muitas pessoas. Eu mesmo, antes de aceitar Cristo, para você ver que o coração puro e sincero, você entra na presença, mesmo não conhecendo, mesmo não tendo da minha parte a fidelidade com Deus, eu sabia que Deus ouvia a minha oração. Em alguns momentos da minha vida que eu passei de angústia, e eu mesmo não sabendo orar, orava. E Deus ouvia o meu clamor e Ele ouve o seu. Então fale com o Senhor. Se você não consegue entender a palavra, não consegue ouvir que Jesus ama, que você precisa aceitar Jesus e não entende, peça para Deus fazer você entender o que você precisa fazer para que Ele venha habitar em você. Amém? Que aqui Ele habitou naquele lugar. Ele foi, entrou e tomou posse daquele lugar. Mas hoje é o nosso coração que Deus quer habitar. Certo? Continuando. Todo o terreno que fica de volta dele, alto do monte santo e sagrado. Ok. Então vamos ler agora o versículo 13 de Ezequiel 43. Versículo 13. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada 0,5 metro da beira em toda a volta. A parte de cima também estava afastada 0,5 metro da beira em toda a volta. 15. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os quatro cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste, ok? Então, continuando a leitura, estamos lendo Ezequiel 43, versículo 18 agora. A consagração do altar. Olha só o que a gente vai ler agora e depois a gente vai fazer a aplicação para a nossa vida. O Senhor Deus me disse: homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. 19. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Somente aquele povo da tribo de Levi, naquela época, hein? Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifícios para tirar os pecados. Naquela época, era tirar os pecados através da morte de um animal, lembra? No passado. Hoje, é o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. 20. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e das pontas da parte do meio do altar e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira você purificará o altar e o consagrará naquela época. Dessa maneira você purificará
Deixa eu ler aqui. Você purificará o altar e o consagrará. 21. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. 22. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. 23. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito. Olha só os detalhes. Tem que ser bichinhos sem defeitos. Sem defeito. 24. E tragam-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 25. 7 dias em seguida. Uma constância de 7 dias em seguida. Eles tinham que fazer isso aí tudo para a purificação daquele lugar. Você oferecerá um bode, um touro e um carneiro como sacrifício para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Olha o detalhe. 26. Durante 7 dias os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. 27. Depois dessa semana os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. Acabamos de ler Ezequiel 43. Observou o detalhe da descrição do local, da descrição do que seria feito para que os pecados fossem perdoados naquela época, antes de Jesus vir. Hoje, o que fica para mim e para você? Se naquela época lá tinha todo esse cuidado com o local, com a pessoa que ia entrar, com a roupa, você reparou? Com os bichos que iam entrar em sacrifícios, tinham que ser sem mancha, sem defeito. Você percebeu que o nosso Deus é um Deus zeloso? Você percebeu que nosso Deus é um Deus de detalhes? Então hoje em dia não é diferente. Eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Eu não posso oferecer um sacrifício a Deus de qualquer jeito. Certo? Apesar que hoje Jesus veio, morreu por nós. Nós não precisamos mais de bode, de um lugar específico para entrar na presença do Senhor, como nós falamos ontem no nosso vídeo que já está lá no YouTube, Ranildes Barros. No vídeo de ontem nós falamos para você que se você ficar contrito num quarto como esse, numa sala, né, na própria igreja, em qualquer lugar, se você se fechar, se isolar, buscar, fechar os olhinhos, né, se realmente ligar com Deus, você vai sentir a presença de Deus naquele lugar, né? Mas você precisa estar preparado, né? Você precisa aceitar a Cristo, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa andar com Deus. Mas o andar com Deus também requer renúncias, minha e sua, né? E atitudes. O que você viu com os discípulos que andavam com Jesus, né? Alguns tinham atitudes cristãs mesmo, verdadeiras, que Deus mudava e ele mudava completamente. Mas outros não, andaram com ele, parece que não aprenderam nada. Hoje não é diferente, né? Mas como você viu agora em Ezequiel, quando eu vou voltar para João, que já está indo caminhando para a leitura de João, na verdade vamos ficar em Ezequiel. Ezequiel mostrou para você que nosso Deus é santo, que precisa de uma preparação para estar na sua presença, que ele precisa de sacrifícios sem manchas,
Então não dá para eu matar alguém daqui a pouco e chegar e oferecer, ai Senhor, estou aqui, vou cantar um louvor, né? Acabei de matar alguém, né? Não existe isso. Nós precisamos, que foi o que eu falei ontem, ser de santo porque eu sou santo. Nós precisamos andar com Deus em santidade, em atitudes, para que realmente a gente entre na presença do Senhor. Amém? Então, olha o cuidado do livro de Ezequiel 43 que a gente leu hoje, dos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que não quer nada de qualquer jeito, que Ele quer o melhor. Então, cuide da sua vida para que a sua vida seja o melhor que você pode oferecer a Deus. Em cada atitude, em cada momento, tá bom? Um beijo para você que está aí conosco. Se puder, compartilhe esse vídeo. Se quiser ver mais vídeo, entre lá no YouTube. Se quiser nos conhecer e morar em Belém, fazer parte da igreja da qual eu sou membro, a igreja fica na Rua Tambés, número 50, no bairro da Condo, que antes era chamado de bairro dos Jurunas. Fica próximo da Avenida Roberto Camillier. Então fica na Tambés, entre Roberto Camillier e a passagem Cabo Leão. Você é nosso convidado. Quarta-feira, às 7h30 da noite. Domingo, 8 da manhã. Começando às 8 da manhã o culto matutino. E à noite, no culto noturno, começa às 7 horas da noite. Você é meu convidado, tá bom? Nesse momento nós vamos orar. Ó, minha prima mora em Belém, né, minha prima? Vá lá, visite a nossa igreja, em nome do Senhor. E faça parte conosco, né? Comece a observar e aprender de Deus. E aí o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, né? Você é minha convidada especial para nos conhecer o nosso trabalho. Quarta-feira, 7h30 da noite. Meu telefone, daqui a pouco eu vou colocar aí no Facebook para você, de repente, pedir a localização, né? Então, eu espero por vocês. Nesse momento, a gente vai orar por você, minha prima, por outros que estão aí, né? Não sei se tá todo mundo bem, né? Porque às vezes a gente não sabe. Olha, agora que eu vi. Um tchauzinho pra Keila, um tchauzinho pra Larissa. E obrigado pela companhia, né? Então, nesse momento, prima, a gente acabou de ler a palavra de Deus, né? Nós estamos numa meta de ler a Bíblia toda. Se você ainda nunca leu a Bíblia, você tem a oportunidade de ler conosco, amém? Então, vamos fechar nossos olhos e falar agora com Deus, porque Ele acabou de falar comigo através da leitura da Bíblia. E agora é a minha oportunidade de falar com Deus, tá bom? Fechemos os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu amor primeiro, Senhor. Obrigado porque tu és um Deus de detalhes, como acabamos de ler em Ezequiel 43. Um Deus santo, zeloso, cuidadoso, minucioso, Senhor, em detalhes. Obrigado porque desde o passado tu já perdoavas pecados. Através daqueles bichos, Senhor, que eram mortos em sacrifício aos pecados daquele povo naquela época. E hoje, Senhor, não é diferente. Só que hoje nós temos um sacrifício perfeito, que foi a morte de Jesus na cruz. E eu venho aqui, agradecer-te, porque o teu Filho, o Cordeiro Santo, que tira todo o pecado do mundo, veio e morreu por mim, por cada uma das pessoas que vão assistir e ver esse vídeo. Abençoa nossas vidas, Senhor. Nos faz entender a tua vontade, o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a buscar a Deus acima de qualquer coisa, acima até mesmo das nossas vontades, do nosso querer. Que nós possamos buscar a tua presença santa. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor, porque mesmo sendo cristão, eu erro, Senhor. Mesmo sendo cristão e tentando fazer as coisas certas, eu erro em pensamento e atitude. E eu peço agora, Senhor, o teu perdão. E te entrego a minha oração para que tu ouças e responde conforme a tua vontade. Obrigado por tudo que tu tens me dado. Abençoa a minha família e a família de cada um que está assistindo e vai ver esse vídeo. Abençoa cada um, Senhor, que eles possam ter
a cura aqueles que estão doentes, Senhor. Abençoa os remédios, abençoa as pessoas preparadas para atender cada um, Senhor. Restaura as vidas, restaura a mente, o coração, aqueles que estão com ferida na alma, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha invadir e dar e levar a paz, Senhor. Essa é a minha vontade, a minha oração é que Tu entres com Teu Espírito, Teu bálsamo e dê a paz, Senhor, a cada um que vai ver e assistir esse vídeo. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Aqueles que ainda não entendem a Tua palavra, como fazer, ajuda-os, Senhor, que eles possam conseguir ver, assim como Paulo pôde deixar de ser perseguidor dos cristãos e passar a ser cristão. Assim eu te entrego a vida de cada um, Senhor, que está aí do outro lado, que possam ver quem é de fato Jesus Cristo, que era o próprio Deus e que hoje é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. A partir do momento, Senhor, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, te oramos. Recebe nosso louvor, nossa adoração e nosso muito obrigado nesse momento. Amém, Senhor. Obrigado, um beijo. Beijo, Kelly. Um beijo para minha tia, para sua filhota, meu tio. Um beijo, Larissa. Um beijo para a mãe, pro maninho e pro papai. Tá bom? Tchau.